Hoje nós estamos diante de uma energia que nos sustenta, que nos coloca de pé. Nós estamos diante de uma energia que, por mais difícil, por mais obstáculos que tenhamos, ela não nos deixa desistir. Nós estamos falando de Xangô. Falar de Xangô é trazer para nós toda a força em que nós necessitamos para a nossa caminhada. Porque Xangô nos dá vida, Xangô nos dá razão. Conta o Itã de Xangô que Xangô, no seu reino, ele era muito admirado. Era um rei justo. E o seu reino, ele sempre trazia para ele, para o seu reino, essa justiça. E com isso havia uma harmonia no seu reino. Porque todos sabiam que se fossem devedores, Xangô ia cobrar. Só que Xangô fazia isso de uma maneira que não ofendia, de uma maneira em que as pessoas não se sentiam diminuídas uma diante da outra. Xangô demonstrava o erro, mas também mostrava como corrigir esse erro. E o reinado de Xangô, o reino de Xangô, ele ficou conhecido por ser um reino onde as pessoas tinham prazer, onde as pessoas tinham alegria, onde as pessoas se sentiam protegidas, onde as pessoas se respeitavam. E era um reino em que não havia brigas, intrigas, porque sabiam que o rei não aceitava esse tipo de coisa. E esse reino, ele passou a ser invejado pelos outros reis. Porque os demais reis, eles só eram respeitados através do medo que eles impunham. E Xangô era respeitado através do seu exemplo, das suas atitudes. E então, muitos reis se reuniram e decidiram atacar o reino de Xangô. Decidiram tomar o reino de Xangô. Decidiram fazer dos seus súditos escravos. Porque, na verdade, Xangô não tratava ninguém como escravo. Xangô tratava todos como uma família, uma grande família. E então, eles se reúnem, um grande exército é formado, e eles partem para o reino de Xangô. Só que até então, Xangô era pacífico. Xangô não conhecia armas, Xangô não conhecia violência. Xangô só conhecia justiça. Era a arma que ele usava no seu reino. O que é certo, o que é errado. E quando o reino de Xangô foi atacado, Xangô se sentiu perdido porque ele nunca tinha ensinado a sua família a lutar. E então o seu reino é invadido e ele vê que todos aqueles que faziam parte da sua vida estavam tombando um a um. Porque ninguém sabia brigar. Ninguém sabia se defender. E então Xangô começa a ficar desesperado porque ele não sabe o que fazer, ele não sabe como agir naquele momento. E o que ele faz? Ele procura um ponto muito alto para que ele possa ver os inimigos lá embaixo e saber realmente o que está acontecendo, quantos inimigos são e de onde eles estão vindo. E à medida em que Xangô vai buscando uma montanha muito alta, ele vai passando e vendo que os seus estão caídos, que os seus estão machucados, que os seus estão vencidos. Mas mesmo com toda essa dificuldade, os seus súditos
súditos, eram muitos fiéis a ele. E eles tentam proteger Xangô de tudo enquanto é jeito. E à medida que eles vão tentando proteger Xangô, eles vão caindo um a um. E quando Xangô consegue chegar no topo desta montanha e ele olha para o seu reino, ele vê que cada vez mais inimigos estão chegando e ele tenta entender aquela situação, ele não consegue entender por que o seu reino está sendo atacado. E à medida que ele vai questionando isso, é como se lá embaixo ele conseguisse ver não apenas o homem que o atacava, mas ele conseguia ver a inveja, o orgulho, ele conseguia ver a presunção. E ele não consegue entender esses sentimentos. E Xangô, então, ele vai se enfurecendo com tudo isso. E à medida em que ele vai se enfurecendo, ele tem 2 machadinhas nas mãos. E ele então vai pedindo a Oxalá força e proteção para que ele possa defender o seu reino, que dê a ele a justiça em que ele precisa. E à medida em que ele vai pedindo a Oxalá, ele vai batendo com a machadinha na montanha, nas pedras, e ele vai colocando tanta força, porque ele fica tão irado de ver a ganância do homem em destruir algo que não fazia mal a ninguém, ao contrário, algo que dava às pessoas a certeza de serem irmãos, a certeza que caminhavam juntos, a certeza que eram respeitados. E Xangô vai batendo a machadinha nessa pedra. E à medida que ele vai batendo a machadinha na pedra, vai se criando faísca. Só que a ira dele só vai aumentando, ele bate mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E à medida que ele vai batendo, começa a sair língua de fogo. E essa língua de fogo começa a cortar o céu, como se fosse relâmpago, cortando todo o céu com uma fúria enorme. E à medida que essa língua de fogo cai sobre o seu reino, ela vai atingir os seus inimigos. E por onde ela passa, um a um cai. E então, Xangô percebe que a partir daquele momento, ele traria como símbolo o fogo. E Xangô desce da pedreira. Quando Xangô desce da pedreira, os seus súditos vão até ele, levando os inimigos, alguns que ficaram de pé. E dizem a ele: Senhor, aqui estão aqueles que invadiram o nosso lar, que machucaram a nossa família e que de muitos tiraram vida. Agora é a nossa vez. Vamos fazer o mesmo. Vamos dar a ele aquilo que eles vieram trazer para nós. E Xangô, então, com todo o respeito em que ele trazia, com todo o seu senso de justiça, ele diz assim: não, eles estão cumprindo ordens, eles estão aqui amando de alguém superior a eles. Eles estão aqui cumprindo aquilo em que foi determinado a eles. Assim como vocês estavam lutando para defender o nosso reino, eles estavam aqui lutando em nome de alguém. Sendo assim, cada um será poupado a vida. E nesse momento, esses se ajoelham e de cabeça baixa pedem Xangô para fazer parte do seu reino. Então, Xangô é isso. Xangô é justiça na nossa vida. Ele é a força que nos move. Ele é a força que nos faz acreditar que podemos vencer, que somos capazes, que não devemos desistir, que devemos a cada dia buscar em nós a força que necessitamos para vencer os nossos obstáculos, para vencer as nossas dificuldades.
E é nessa energia de Xangô, é nessa força de Xangô, que nós hoje vamos iniciar a nossa reunião. Pedindo a Xangô que seja a nossa justiça, que seja a nossa força, e que diante de cada obstáculo, possamos lembrar do que Xangô teve que vencer, para subir aquela montanha e gritar Maleme para Oxalá. E pedir força e pedir proteção. Porque quando ele batia a machadinha dele naquela pedreira, ele não estava pensando nele. Ele não pedia justiça para ele. Ele não pedia para a vida dele ser poupada. Ele pedia pelo seu reino. Ele queria entender por que o reino estava sendo atacado. Ele pedia pela vida do seu reino. Então, que nós possamos na noite de hoje pedir essa força para que nós possamos, na nossa caminhada evolutiva, não desistir diante das nossas dificuldades, não nos sentirmos pequenos diante da nossa dificuldade, não nos sentirmos impossibilitados de vencer as nossas dificuldades, não deixar com que o desânimo, a tristeza, a mágoa seja em nós o nosso inimigo, porque esses são inimigos que nos acorrentam, são inimigos que nos impedem de caminhar, mas que nós possamos sempre lembrar de Xangô e pedir a ele a força e a proteção que nós necessitamos para que nós possamos continuar a nossa caminhada evolutiva. Que a força de Xangô esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Caô, cabecele, meu pai.